Papo Delas Podcast. Sobrenatural. Halloween. Naquela noite, enquanto as fadas iluminam, na dança Cacilis Daunans, ou então as configurações em chamas esplêndidas, em corredores enérgicos empinam-se, ou para Colean, a derrota é Tain, sob os raios pálidos da lua, lá, subindo a enseada, para se perder e vagar, a mangas, rochas e riachos, para fazer esporte naquela noite. Este é um trecho do poema Halloween. É um poema escrito pelo poeta escocês Robert Burns em 1785, publicado pela primeira vez em 1786. É um dos poemas mais longos de Burns, com 28 estrofes e emprega uma mistura de escocês e inglês. Muito difícil de traduzir. O Halloween tem suas raízes no Reino Unido. Seu nome deriva de All Hallows Eve. Hallow é um termo antigo para santo e Eve é o mesmo que véspera. O termo designava até o século XVI a noite anterior do Dia de Todos os Santos, celebrado em 1º de novembro. Por aqui, desde 2003, também se celebra nessa mesma data o Dia do Saci, fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas. Atualmente, o festival tem diferentes finalidades e celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dada oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. E mais uma vez, voltamos no mês de outubro para contar e ouvir aquelas histórias de bagulhos sinistros. Este é o Papo Delas 51. Uma boa ideia? Bagulhos Sinistros 2. Este é o podcast Papo Delas. Sobrenatural. E olá, amigos e inimigos do Papo Delas! Nós voltamos, sim! Papo Delas 51 é uma boa ideia. Eu não sei, mas eu adoro piadinhas ruins e essa é uma delas, vocês sabem, né, meus bens? Papo Delas 51 é aquele clássico. Vocês já ouviram o clássico de Halloween, de outubro, de Dia do Saci, de histórias de demônios da Paty, de bagulhos sinistros. Esse é o episódio de Bagulhos Sinistros número 2. Já virou um clássico desde o número 1. Sim, já temos o dobro de episódios de Bagulhos Sinistros, porque a Paty está on fire. Vocês viram várias histórias, acontecem muitas coisas aqui. E vocês já me conhecem de outros carnavais, ouvintes. Quem tá chegando agora pode não conhecer, mas eu já te digo, eu não acredito em nada disso. Eu já vi fantasma, falei, oi fantasma, e ele não me respondeu, então não existe, né? Geralmente é assim que funciona comigo. Mas temos aqui, além da Paty, convidados que manjam, que veem, que falam, que escrevem sobre isso. Vamos ver se até o final eu me convenço de alguma coisa ou se eu vou dormir bem essa noite. Primeiro, Paty, tudo bem por aí, meu bem? Tudo tranquilo. Ultimamente, nada tem acontecido, graças a Deus. Ainda mais porque eu tô editando sobre isso agora, né? Então eu tô dormindo completamente cagada. Não acho, olha, nada mais sobrenatural do que falar graças a Deus, né? Mas enfim, e o nosso convidado é mais do que super, hiper, mega blaster. Eu tava esperando tanto o ano inteiro pra falar esses adjetivos que eu gosto tanto. E especial, ele é criador, apresentador de podcast, ele é editor, ele é colunista, ele faz tantas coisas que eu acho melhor ele falar antes que eu erre. Seja bem-vindo, tanto Tupiaçu. Oi, gente, tudo bem? O pessoal diz que eu faço muita coisa e pergunta como é que você faz tanta coisa? Eu digo, fazendo todas elas ruins, né? Mas... Fazendo mal, né? Fazendo As pessoas mal, me perguntam também, como é que você dá conta de tudo? Não dou. Eu não dou. Faço tudo muito mal. Mas é isso mesmo. Um cara um pouco inquieto que tá por aí fazendo um bando de coisa.
Pois é, o pessoal, eu gosto desses coachings aí, o pessoal fica falando, eu equilibro vários pratinhos durante o dia, jogo pra cima, sobe, malabarismo, eu deixo todos cair e termino a noite sem nenhum na mão, geralmente. Tá nesse nível, viu? Tá. Não, mas olha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela generosidade do convite. Ainda mais falando de um tema tão bacana, né? De bagulhos sinistros, né? Que realmente é um tema que me enfeitiça desde sempre. Pois é, fica difícil não lembrar de você, né? Eu te sigo aí. Ninguém te chama, uma curiosidade aqui antes, ninguém te chama pra falar de culinária, por exemplo? Não. Você fala assim, um podcast de culinária, eu vou chamar o tanto, eu lembrei dele na hora. Não, já me chamaram sim pra falar de filhos, né? Mas realmente de culinária, não. Nunca tinha me chamado pra falar. Nunca me chamaram ainda, né? Bom, fica a dica aí, podcast de culinária. Caio, corre aqui. O tanto quer mudar de assunto. Pronto, já criamos uma hype. Perfeito. Mas vocês ouvintes estão vendo, durante o mês de outubro, estamos soltando vários sobre isso, vários mini podcasts com continhos, com efeitinhos sonoros e trilhas bonitinhas para vocês não dormirem à noite, terem medo de tomar banho, essas coisas que as pessoas têm quando ouvem isso, né? E esse é o episódio principal do mês de Bagulhos Sinistros. E o combinado aqui, a gente contar todas as histórias verídicas, hein? Aconteceu mesmo. Tudo verdade. E vocês, ouvintes, contem pra gente lá nos comentários, nos bilhetinhos dos e-mails. Vai ser uma delícia a gente passar o final do ano lendo e falando, é mentira, mas gostei. Eu quero começar já com o nosso convidado especial, porque eu estou ansiosíssima para apertar o mudo aqui e falar Tanto, por favor, a nossa primeira proposta é uma história que você ouviu falar de alguém próximo, de algum amigo. Mas se você não tiver nenhuma, o que eu acho muito difícil, fique à vontade. A palavra é sua, meu bem. Então, recentemente, eu ouvi uma história muito bacana. Agora, essa semana, até escrevi ontem sobre ela, né? Eu fui ao dentista e é engraçado que as pessoas, elas me encontram, elas começam a falar de experiências, né? E foi muito bacana que a minha odontóloga, ela estava contando que ela teve uma tia que morreu muito cedo. E essa tia, ela acabou fazendo um pacto de sangue com a irmã, né? De que ela, quando elas morressem, em cima das duas morressem, ela voltaria para avisar a outra. Elas tinham uma proximidade muito grande, elas tinham uma amizade muito grande. E que uma foi morar em Óbidos, que era a cidade natal delas, e a outra foi morar em Oriximiná, uma cidade que ambas ficam na beira do rio do Amazonas, perto de Santarém. Então, essa minha amiga contando que ela estava em casa, a tia dela estava em casa, chegou do mercado com as compras, deixou as compras em cima da mesa, e ela então ouviu, depois de algum tempo, sentada, descansando, respirando um pouco das compras, né, que ela ouviu as costas dela como se alguém passasse a mão pelas sacolas plásticas, como se tivesse alguém meio que arrumando aquelas sacolas, né? E então a tia dela ficou assim assustada de cara, né? Sem entender aquilo, virou, óbvio, não tinha ninguém, a casa estava fechada, também não tinha vento, ela achou que pudesse ser algum bicho, mas ela viu que estava tudo ok e sentou, né, de volta, né? Pensando naquilo. E aí, depois de alguns segundos, ela ouviu então um barulho de panela caindo na cozinha. E ela diz que o barulho era como se nitidamente tivesse alguém ali naquela cozinha, uma visita que estivesse na casa dela, né? Se ela não soubesse que ela estava sozinha, ela ia ter certeza que tinha alguém ali, algum intruso, né? Mas ela disse, bem, eu não vou lá, porque ela começou a ficar com medo, né? Só que aí, nesse momento, na frente dela, ela diz que começou a se materializar um vulto, e que esse vulto foi tomando uma forma muito próxima da irmã dela, né? Do que seria a irmã dela. Silhueta. Okay. E este vulto, ela ficou assim pensando, cara, eu acho que talvez eu esteja variando, talvez eu esteja tendo uma alucinação. Só que ela diz que nesse exato momento se materializou muito firmemente uma mão branca. E ela não sabe por que nesse exato momento ela teve a intuição de que aquela mão seria a mão da irmã dela, né? Que, lembre, estava em Óbidos e que tinha celebrado com ela um pacto de sangue.
né, de que as duas sempre estariam juntas e tal. Nessa hora ela diz que ela deu um grito de susto e tudo parece que se acalmou. E então ela pensa, bem, alguma coisa aconteceu com a minha irmã, com a fulana, né? Essa fulana era uma moça jovem, sofria de asma, sempre vivia doente, questão pulmonar. E aí, naquela época, era muito difícil a comunicação, ainda, isso foi nos anos lá 1970, 80, início dos anos 80, era muito difícil a comunicação, mas ela teve o sentimento nítido de que alguma coisa tinha acontecido com a irmã, do pacto de sangue. E aí ela tentou de todas as formas entrar em contato com Óbidos, e depois de algumas horas ela conseguiu contato e confirmou que a irmã tinha falecido. A irmã adoeceu, né, ficou muito, muito mal e não resistiu. A cidade também não tinha condições de dar um tratamento adequado e ela acabou falecendo. Essa história virou ontem um texto no Twitter, e ele virou um texto com um gato, né? Porque, na verdade, enquanto essa minha amiga falava, né, contava a história, aí eu dizia, talvez seja o gato. Aí ela dizia, aí depois ela viu barulho na cozinha. Aí eu dizia, talvez seja o gato. E eu nem tenho gatos. Gente. E acabou virando uma história tétrica no Twitter. Mas foi muito bacana, muito legal mesmo. Esse papo de pacto de sangue tinha muito nos anos 70, 80, né? As crianças e as adolescentes brincavam disso, de furar o dedo e fazer isso. Então faz todo sentido dentro do contexto da época. Sim, né? sim. O tal do pacto de sangue. Aí eu lembro da minha prima um dia ter querido brincar disso. Por que a gente fazia isso, né, gente? Das coisas que a gente não vai entender nunca, né? Por que olha, uma moto barulhenta, tá vendo? cara, Minha nossa, história de terror, uma moto. Não, dois caras numa moto, aí sim, é uma fenomenal história de terror. Nossa, no Rio, então, misericórdia. E é um microconto. Dois caras numa moto. É um microconto já. É verdade. Estava andando na rua quando vi dois caras numa moto. Fim. Ai, gente, bom, eu sei aqui que Patsy também tem 38 microcontos pra contar sobre isso. Mas, Patsy, escolha um que você ficou sabendo e que tá toda borrada. Tá, então, os que eu separei pra hoje, né, são só coisas que aconteceram em um mesmo local que eu trabalhei. Aí. Mas você viu então? Você não ouviu falar? Teve a coisa que aconteceu comigo que eu estava sozinha, teve um que aconteceu que eu estava acompanhada, mas esse que eu vou falar foi um relato. Ok. Que aí teve registro, né? Que aí a gente fala com mais propriedade. O que aconteceu dessa vez? Num dos prédios desse lugar que eu trabalhava, era um prédio de 4 andares e tinham salas de aula, né? Só até o 3º andar. O 4º andar era um terraço onde tinham eventos, essas coisas. Aí, eu sempre, quando chegava no 3º andar, não ficava bem, eu não gostava de estar ali. Mas nunca falei com ninguém, nada disso. Aí, uma vez, eu já tava trabalhando lá, acho que uns 2 anos, alguma coisa assim. Aí eu comentei, eu falei assim, pô, o 3º andar acho muito sinistro e tal, não sei o quê. Quando tá escuro, então, não gosto nem de passar ali. Se eu puder passar bem longe da parte da escada que vira pra lá, eu já agradeço. Aí me contaram que eu não era a única pessoa que se sentia mal ali, mas que já teve gente que tinha passado por perrengues realmente complicados. Aí me contaram essa história de agora, que é de uma das moças que trabalhava na limpeza. Ela não trabalhava mais porque ela pediu demissão depois desse fato. Onde ela estava arrumando tudo lá no 3º andar. Não era dia de semana, era final de semana, porque final de semana tinha mais movimento. Aí era finzinho assim do dia e ela estava limpando uma das salas lá do canto do 3º andar. E aí veio uma mãe conversar com ela, pediu informação e perguntou sobre algum aluno. Perguntou sobre um aluno, se aquele aluno tinha aula naquela sala. Aí ela explicou que ela não sabia, porque ela trabalhava na limpeza, mas que a moça poderia falar com a coordenação. Aí a moça perguntou onde era a coordenação, ela falou, não, você desce aqui, você vai chegar na sala da coordenação. Aí a moça agradeceu e foi embora. Aí, quando ela terminou de limpar o 3º andar, ela desceu, aí passou na coordenadora e falou assim, fulana, apareceu uma mãe assim assado pra perguntar do menino fulano, do menino Pedro, sei lá, vamos supor. Veio uma moça assim, assado, perguntando de um menino chamado Pedro. Aí ela falou, não. Ela, como não? A moça tem 20 minutos que ela ia passar aqui. Ela falou que não tinha passado ninguém. E a moça da limpeza falou assim, ela tava preocupada porque falou que já era o horário do filho dela ter saído, ela não sabia onde o filho dela tava, nananana.
Aí a coordenadora foi perguntando pelo pessoal, porque no horário, a grande maioria do pessoal já tinha ido embora, então iam ver que tinha alguém ali passando, mesmo que a pessoa tivesse encontrado o filho pra ir embora. Aí perguntou pro resto do pessoal que tava ali no andar da saída, ninguém tinha visto a mulher que a moça da limpeza tinha descrito. Aí, eles viraram e falaram assim, vamos fazer o seguinte, pra saber quem é essa criança, porque se uma criança some na escola, pra rolar um processo é 2 tempos. Aí eles falaram, não, vamos ver na câmera quem é essa mãe, onde que essa criança tava, porque se ela aparecer aqui arrumando qualquer quizumba, a gente consegue se resguardar. Aí pegaram as câmeras, né, pra olhar no 3º andar. E aí eles viram na câmera que a moça da limpeza tava dentro da sala arrumando. Aí, no meio da gravação, a moça da limpeza para de fazer o que ela tava fazendo, fala com ninguém, vai no corredor, aponta o caminho e volta a fazer o que ela tava fazendo. Depois ela desce e vai na coordenação perguntar. Aí a moça da limpeza viu com a coordenação, né, pra mostrar quem era a mãe. Aí quando ela viu que aquela pessoa que falou com ela não existia, ela teve um ataque, não um ataque, né? Ela passou mal e pediu demissão. Ok. Ela pediu demissão, então é porque o fantasma tava só na escola, não com ela, né? Ainda bem. Ela nunca tinha presenciado esse tipo de coisa. Só que foi nesse dia, nessa sala. E era sempre nesse lugar. O pessoal normalmente que sentia alguma coisa, sentia ou no 3º andar, ou em uma sala específica do 2º andar, que também algumas pessoas, né, viam sempre a mesma mulher em pé no canto. Entendi. Alguns professores, né? Alguns alunos também já viram. Mas dentre os professores, tinha uma galera que via essa mulher parada no canto de uma sala X. Tanto que quando um professor novo via, ele chegava na sala dos professores meio assustado e falava assim, gente, entrei na sala tal, vocês não sabem o que eu vi. Aí viam os outros que tinham visto uma mulher assim assado no canto tal. Aí ele, a gente já sabe quem é, ela não sai dali não, fica tranquilo, mas o computador sempre dá problema. Escola é um lugar sempre clichê pra amaldiçoado, né? O corredor Passa da escola. muita gente, né? O banheiro da escola, a loira do banheiro. Os filmes, tudo exploram muito isso, porque a escola é um lugar tenso. Eu, por exemplo, a minha história de terror é ter um sonho de que eu tenho que voltar pra escola. Sim. Também já tive esse sonho. Gente, eu tive esse sonho recorrentemente, fazia tempo que eu não tinha, mas esse ano mesmo eu tive um sonho terrível, que foi um professor tinha me ligado e falado, então, teve um problema aqui e não vale mais o seu ensino médio, o seu colegial. Já tive esse sonho. Meu Deus do céu, que pesadelo. Você vai ter que voltar a fazer. Sério, eu acordei com taquicardia, eu fazia assim, eu suava, foi terrível, foi um dos piores pesadelos que eu tive na minha vida. Mas olha, Patrícia, deixa eu te dizer uma coisa. Antes que tirem sarro de ti, eu quero te dizer que recentemente, eu não fiz nenhuma indireta, hein? Mas antes que tirem sarro de ti, eu quero te dizer que recentemente eu recebi no Twitter uma mensagem de um rapaz me contando uma história muito parecida. Era do Rio de Janeiro? E ele me enviou, cara, era no Rio de Janeiro, era um cara que trabalha num prédio, certo? Esse prédio tem diversos subsolos e num dos subsolos tem um refeitório onde todos os empregados do prédio fazem refeição, óbvio, né? É um refeitório. E diz que um segurança, ele começou a me contar, cara, um segurança tava lá e nós estávamos no refeitório, na sala. Quando chegou um dos seguranças, disse, gente, morreu o seu fulano de tal, da limpeza. Eita. Né? Um outro segurança deu um susto assim e disse, não morreu não, eu falei com ele hoje de manhã. Não, morreu. Não, eu falei com ele hoje de manhã, né? E aí foram ver as câmeras. E ele me mostrou as filmagens e é um negócio assustador, porque é exatamente isso. Você vê o segurança de repente está andando, aí ele para, ele começa a conversar com o vazio, certo? Ele inclusive faz o soquinho para cumprimentar alguém. Ele faz o soquinho e ele gesticula como se ele estivesse conversando com a pessoa e tal. E depois ele entra numa sala. Aí passa um tempo, ele sai dessa sala e de novo ele começa a conversar com a pessoa, gesticula e tal. Até que ele vai embora, ele dá tchau pra pessoa, dá de novo o soquinho e vai embora. E ele diz que ele encontrou esse senhor, certo? Que o senhor disse que não estava passando bem, que ele ia embora pra casa mais cedo naquele dia, que ele não estava bem. E depois que ele recebeu a notícia de que o senhor estava morto e que ele viu as filmagens em que ele interage com a pessoa, ele entrou num colapso nervoso. E a empresa teve que dar uma licença pra ele porque ele não conseguia mais trabalhar. Bagunçou a cabeça dele mesmo. Não é uma coisa impossível, sabe, essa tua história. É uma coisa bem
factível, cara. E assim, nesse prédio já teve muita gente falando de coisas, inclusive dessa pessoa do canto. Mas o que me deixou mais assustada com o caso da moça da limpeza é que eles tinham também a gravação. E essa parte de gesticular, no vídeo dela, os professores que viram, que depois até eu conversei com uma galera que já é de lá, 200 anos, eles também viram, né? Porque aí espalhou pra todo mundo. Eles falam que nessa dela conversar, quando ela aponta pra onde é a coordenação, ela bota a cabeça pra fora da sala de aula e ela gesticula o caminho, tipo, segue nesse corredor, nananã, tudo isso aparece. E aí ela virou e falou, não, pra trabalhar fazendo limpeza, nananã, é cansativo, beleza, mas espírito não. Aí já é demais. Tudo tem limite. Tem que limpar a alma, né? Assustador. Não é, menino? Mas ela passou mal, ela teve crise de choro, nananã, e pediu demissão. Falou, não, espírito pra mim já é demais. Caramba. Eu já deixei de ir a lugares porque eu me sentia mal lá dentro. E não só pelas pessoas que existem lá, que são ruins, mas o ambiente. Isso eu já contei algumas vezes, assim, eu nunca vi nada, mas eu tenho um negócio de sentir, de entrar no lugar e falar, não tá bom aqui, parece que tá doendo, dá dor de cabeça na hora, as costas dói, eu começo a sentir mal e eu quero sair do lugar. Já tive lugares de trabalho, inclusive, que tinha isso, de entrar num lugar específico, sabe, numa copa, já tive isso, mas aí a gente fica nessa, será que é nóia minha, eu que tô maluca, tô ficando com problema, né? Assim. Mas o ideal é que a gente confie nessas instituições. Elas não são do nada, sabe? Sim. A gente tem isso com pessoas. Muita coisa que a gente não consegue explicar mesmo, sabe? E se a gente for parar pra analisar a nível biológico, os animais, eles têm instinto de sobrevivência. Claro. Quando você se sente ameaçado, você fica querendo sair daquele lugar. A questão é que, no caso, é uma ameaça que você não consegue ver. Você quer ver uma história engraçada, por exemplo? A minha mãe e meu pai, eles tiveram uma atuação muito, muito ativa na luta contra a ditadura militar. E isso implicava deles terem contato com diversas pessoas. Na casa da minha avó, né, principalmente. Da minha avó materna. Né? E a minha avó, ela sempre implicou com duas pessoas. E era uma implicância sem qualquer razão. Uma implicância absolutamente gratuita. Você acredita que foram justamente as duas pessoas que delataram todo o grupo de militantes da minha mãe e do meu pai e que inclusive uma delas causou a prisão do meu pai durante Olha a intuição, né? Você não tem como explicar isso. Mas aconteceu. Não tem. Às vezes eu me sinto uma pessoa ruim quando a gente sente isso, a gente fala, nossa, eu que sou ruim, né? A pessoa não me fez nada e eu não consigo ir com ela, né? Eu não me sinto ruim, não. Não. Eu também, cara. Se eu não gostei e senti alguma coisa, eu também corto, cara. Eu não gosto, não. Tem algumas pessoas que acontece isso. Assim, a pessoa me trata bem, tá tudo bem, mas eu falo, não sei, essa pessoa vai me ferrar um dia. Mas às vezes, até por convenções sociais, é difícil você se afastar daquela pessoa. Né? Sim. Às vezes é uma pessoa do seu trabalho, um familiar, né? Um amigo do marido, da mulher e tal. Faz parte do seu convívio, né? Aqui eu tenho uma história engraçada, rapidinho. Uhum. Nesse negócio do santo não bater e tal, e a pessoa ser mau caráter. Eu tenho uma amiga que, pelo menos antes da pandemia, ela fazia assim. Toda vez que ela começava a ter um trelelê sério com algum cara, ela me apresentava. Porque ela já teve uns 3 namorados até, que eu apontava e falava assim, nega, não vai não, isso aí, ó, vai te ferrar bonito, vai desgraçar a tua vida. E ela falava, não, você não foi com a cara dele por causa disso, aí inventava algum motivo aleatório. Eu falava assim, não, tem nenhum problema com isso. Olhei pra cara dele, não bateu, esse cara aí não vale nada. E aí cada um dos caras foi sacaneando ela de formas diferentes. Teve até um que começou a namorar com ela. Aí ela descobriu que ele tinha outra namorada. Ele fazia ela de amante. Aí ele terminou com a namorada, começou a namorar ela e fez a ex de amante. Indeciso, né? Exatamente. E detalhe que as duas tinham nome parecido. A comunidade de LGBTQI+, brincam que tem o gaydar, né? E a Paty tem o zicadar. Sim. Pô, cara, mas sério, acho que depois do terceiro boy que ela me apresentou, que tipo, tinham caras que ela ficava, falava assim, isso é maneiro. E aí ficavam juntos, às vezes dava certo, às vezes não, mas ela não era sacaneada. Os 3 que eu falei, ó, isso aí, ó, chave de cadeia. Os 3 sacanearam ela. Reptiliano. Você sente reptiliano?
reptiliana? Esse é Isso ainda reptiliano. Com certeza. Aí depois disso ela passou a me apresentar. Ela inventava qualquer passeio. Vamos na praia, vamos tomar um milkshake, vamos fazer qualquer coisa. Aí apresentava o boy e falava... Aí eu convivia com ele ali 1 hora, 2. Aí depois quando ela despachava o cara, ela me mandava no zap. E aí, Patrícia, o que você acha? Ai, lembrei da Márcia Sensitiva, que falou que já viu até uma pessoa com rabo, um reptiliano e tal. As coisas agarradas Meu na Deus azulejo. do céu. Tem que limpar com anis azul. Márcia Sensitiva, olha, viu? Ai, maravilhosa. Eu tenho uma história, olha só que beleza, eu tenho uma história que não foi comigo, foi com um colega, porém eu estava lá, olha só, mais uma vez pra chancelar aí a veracidade da história. A gente estava num momento ruim, eu tinha saído de casa, a gente foi morar juntos, era amigo recém-conhecido, conhecemos em algum lugar e ele estava ferrado em São Paulo, eu também, e vamos morar juntos, dividir um aluguel. Ele era sonâmbulo. Puta que pariu. Meu. Ele era muito perturbado, assim, de sono e tal, de sonhos ruins, de sonâmbulo pela casa. A gente morava no 17º andar, no centro de São Paulo, ali na Cracolândia, ali, por ali. E eu fiquei sabendo ali que era sonâmbulo, né, porque a gente compartilhava a kitnet ali, foi bem interessante. E começamos a ir atrás de soluções alternativas, porque ele era holístico na época, né. Eu vou chamar ele de Beto, pra ser assim, pra dar nome à pessoa. O Beto era holístico na época. Então ele foi atrás de várias soluções alternativas. Encontramos uma senhora que tem um centro de fraternidade branca, Shiva, Ganesha, alguma coisa assim, e ela fazia regressão. E a regressão é aquela coisa de chá de camomila, ela cura tudo, né? Ela é a vitamina D da holística, ela cura todos os teus traumas e tal, e fomos lá, é uma bagatela na época, nós estamos falando de 15 anos atrás, de R$200. Uma regressão, que era um salário mínimo, era caríssimo, né? Mas fizemos essa vaquinha ali, eu e ele, falei, não, você vai fazer, você tá perturbadíssimo, eu tenho medo aqui de qualquer dia você me matar, se jogar, porque o sonambulismo dele era agitado, né? Ele acordava, ficava falando, murmurando coisas, e fomos nessa senhora. Ela tem até hoje um perfil no Instagram. Aquelas fofoqueiras, né? Ela faz dancinha do TikTok pra falar? Não, ela faz o Ho'oponopono. O que é isso? Eu sei o que é. É, mais ou menos, você tem que repetir mantras o dia inteiro pra se curar e tal. Pagamos 200 conto num lugar muito bonitinho ali. Ela estava, não pude entrar junto, porque era uma terapia, né? E a sessão de 1 hora. E deu 1 hora e meia, ele não saía. Aconteceu alguma coisa, tem que chamar a polícia, alguma coisa. Ele saiu de lá, mas arrasado. Ele chorava, o olho inchado. Falei, olha, funcionou, né? Enfim, ele gravou. Na época se usava ainda gravador, viu? Gravador de fita, ele comprou fita. Ele gravou toda a sessão, chegamos em casa e ficamos ouvindo. Eu fiquei ouvindo ali. Sério, foi uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi em toda a minha vida. Essa mulher se transformava na voz dele. Quê? Nossa. Ela mandou ele deitar e ela começou lá a chamar sei lá quem, sei lá o quê, e começou a narrar a vida passada dele, uma das vidas passadas. Ela concluiu que ele estava vivendo ainda essa vida passada e por isso que durante o sono ele revivia essa vida passada. Só que ela concluiu isso em 1 hora e meia, narrando o dia a dia dele, na voz dele. Na moral, me caguei toda aqui. Ela parecia que ela estava incorporada dele, só que ele estava no sofá. E se eu não tivesse ouvido o áudio, eu não ia acreditar também. E era a voz dele, era o jeito dele, era as gírias dele, o jeito dele falar, sabe? Era ele falando, eu falei, mas é você? Ele, não, eu não falei 1 minuto. Nossa. Mas ele falou, a sensação de se ouvir falando, ele falou, é assustadora, eu não parava de chorar.
E era ela falando como ele, o dia a dia e tal. Então, na história ali da vida dele, ele era um artista frustrado na vida passada, há uns 2 séculos atrás, que tentava viver da arte e não conseguia. Ele era um pintor. Ele era muito agitado, ele quebrava coisas, ele era violento. E por isso que ele ficava tão agitado no sono, porque ele revivia essa vida de frustrações e violência. Menino, aquilo me intrigou tanto. E fomos dormir. 2 dias depois, eu acordo com ele na minha cama. O quê? Desculpa. Ela disse que ele chamava Charles nessa vida. Que ele devia ser Charles, ou sei lá o que, Carlos. Ele na minha cama, sonâmbulo. E eu já estou acostumada com sonâmbulo, tenho família e tal. E eu tranquilamente falando, vamos dormir, querido? Vem aqui e tal. Aí ele, eu não quero. E aí ele começou a falar como ela estava falando na gravação. Meu Deus. E eu falei, pronto, ele tá encarnando a encarnação da outra que encarnou ele. Não entendi nada. Aí, e eu comecei a chamar Beto, vamos deitar pra cama, vamos voltar no seu quarto ali. E ele falou assim, não, meu nome não é Beto. Ele tá me zoando. Ele tá fazendo uma piada comigo. Não, ele começou a agir como o cara da gravação, que ela fez a gravação. Isso durante semanas. Ah, não, Cafeína, eu não ficava lá não, eu ia embora. Eu falava assim, fica você com o que quer que esteja aí dentro de ti, um abraço. Eu contava pra ele, eu falei, nós vamos gravar isso agora. E eu gravava, deixava o gravador do lado da cama, e ele ouvia no dia seguinte, e ele começou a entrar em pânico. Aí ele foi pra um monte de igreja, né? Aí ele foi pras igrejas, foi pra um monte de lugar, ele começou a entrar em pânico. E é claro, eu muito curiosa, o que fiz? Fui na mulher. Foi fazer a regressão. Fui fazer a regressão. Pagou outro salário mínimo. Eu esperei uns 2 meses, né? Pra pegar de novo o dinheiro. E fui. E aí? Pra mim não vai dar efeito nenhum, não sou sonâmbula, né? Então não vai dar muito efeito. E realmente, não sei se me fez bem ou mal, mas foram realmente 1h30 de eu chorando no sofá. Gravei na época. E ela falava com a minha voz, exatamente como vocês estão me ouvindo, de um jeito que a minha voz, assim, no dia a dia, de comunicadora, assim, falando, e ela falava assim, só que ela falava triste, porque na minha vida passada ali, eu era muito jovem, fugi de casa, porque eu morava no meio do mato, com uma família no mato, que eu não entendi direito, eu fugi de casa muito jovenzinha, e na cidade me juntei com o primeiro homem que tinha, e esse homem me matou, me jogou de uma escada e me matou. Essa era a história, resumo da minha vida. Caralho. Eu morri antes dos 30, que é um sonho, né? Maravilhoso. E foi horrível a minha vida ali, foi muito triste ali. E aí ela se justificou perguntando, você só vai ter algum relacionamento que possa dar certo na sua vida depois dessa idade que você morreu, porque antes disso vão ser esses homens na sua vida. Menino, e foi, né? Caramba, bicho. E foi. E o pior que, assim, eu tinha, na época, nós estamos falando de 15 anos atrás, eu tinha 20 e poucos, né? Então, todo homem que eu conheci, eu achava que ia me matar. Só achava esse que vai me jogar da escada. Porque ela disse que a gente vive padrões, né? Na teoria dela, na doutrina dela, a gente vive padrões. E a gente vem se repetindo os padrões até um dia conseguir tirar esse padrão, né? Criar outro, que é um processo. Essa era a doutrina dela. E eu tava naquele pavor de padrão, né? O teu padrão era morrer jovem assassinada pelo cônjuge. Porque a história foi essa. Eu saí de casa, eu não sei o que. Foi igual, né? Cara, mas é assustador, né? Ainda mais quando você tem um histórico aí de acerto da mulher, né? Pois é, então essa é a minha história aí. Quem quiser a indicação dela, ela tem Instagram, ela ainda tem essa casa, ainda tem. Quem quiser. Agora, no momento, são R$600 a consulta, mas... E agora vem o pulo do gato, Café. Pode virar podcast esse áudio. Já pensou gravar o áudio da regressão e virar um podcast? Ô, cacete. Não, mas sabe qual é o pulo do gato? Você, nessa vida, também saiu de casa muito cedo contra a vontade dos seus pais pra tentar viver a vida. Era isso. Eu falei, eu tô repetindo um padrão, cara. Eu tô na roça. Próximo cara não podia ver uma escada.
Ah, meu Deus. Que Mas ó, passei dos 30, deu tudo certo, viu, gente? Já tô mudando o padrão, só não criar um pior. Nessa encarnação você conseguiu fazer isso. A vontade de ir nessa mulher pra saber qual era o padrão passado pra eu não fazer essa porra de novo. Ai, menina, mas era impressionante. O lance da voz foi que me surpreendeu mais. Ela faz, é como se ela não conhecia a gente antes, foi ali nas 2 sessões só. Ela consegue te imitar. Vou falando no chulo aqui, né? Te imitar. É muito parecido. Nossa, Ela recebe você. Ela encarna, percebe você. Assustador. Viva e presente. Mas olha, aqui engatando essa história, porque olha só, já matei 2 cajados num coelho só. Falei dos outros, falei de mim, mas tenho curiosidade tanto. Contigo, vai. Aconteceu alguma coisa mesmo? Cara, sim. Muito recentemente, eu tive Covid, pretensamente pela segunda vez. Eu digo segunda vez porque nós tivemos Covid em novembro de 2020, só que todo mundo aqui em casa testou positivo e eu não testei positivo, mas tive todos os sintomas. E quando foi agora em maio, e nós tivemos de novo os sintomas, e dessa vez eu fiz o teste e deu positivo. Então, pretensamente, seria uma segunda Covid. Essa segunda Covid, ela foi muito séria. Putz. Eu fiquei muito ruim e eu cheguei a ter uma miocardite, né? Eu, na verdade, naquele período da Covid em que eu já devia estar melhorando, ao invés de melhorar, eu comecei a piorar. Tive uma miocardite, que é uma inflamação no coração. Tive que entrar com medicação, cheguei muito próximo de ser internado, já tinha leito e tudo mais. Mas acontece uma coisa estranha comigo, porque em determinadas situações, em determinados momentos da minha vida, situações pretensamente sobrenaturais, elas se mostram muito mais presentes. Por exemplo, falecimento de alguém muito próximo, doença minha, doença de alguém próximo. É como se isso permitisse uma maior interação entre dimensões, mundos, não sei. E quando eu fiquei doente, eu não me lembro agora nessa Covid, eu não lembro de boa parte do que eu passei. Boa parte do tempo eu realmente estava apagado. E eu dormi num quarto separado, por conta de remédio e tudo mais. Quando eu comecei a melhorar, eu voltei para o nosso quarto. E numa noite eu estava dormindo. E a Lívia diz que quando deu lá perto de 3 horas da manhã, ela acorda comigo falando. Eu estava sentado na cama e eu estava conversando com alguém. E a conversa era mais ou menos assim: não, cara, agora eu não posso. Eu tô cansado. Não, eu quero dormir. Por favor, me deixa dormir. E eu meio que suplicava para alguém me deixar em paz. A Lívia ouviu aquilo e deu um grito comigo: amor, o que tá acontecendo? E aí, eu pretensamente acordei, de verdade. Aí eu disse: o que foi? Com quem você estava falando? Eu disse: eu não estava falando com ninguém. Eu disse: não, você estava falando, volta a dormir. E eu deitei, né, pra dormir. Só que, estranhamente, uns 10 minutos depois, eu voltei a falar, como se eu estivesse falando com a mesma pessoa. Só que dessa vez deitado, não sentado. Então eu comecei a dizer de novo: olha, não, por favor, me deixe em paz. Eu tô cansado, eu ainda não tô bem, eu não posso te ajudar. Ela já brigou comigo, por favor, vá embora. E aí a Lívia novamente dá um grito. Ela estava muito assustada, né? Porque ela relata que ela começou a sentir como se houvesse uma presença no quarto. Então a Lívia deu um grito, muito nervosa, preocupada, e me acordou pela segunda vez. E aí ela disse: amor, vamos dormir, por favor, dorme, amor. E aí eu disse pra ela que eu tava dormindo, deitei na cama, e na hora que eu deitei na cama, a porta do nosso quarto abriu. Simplesmente a maçaneta, ela deu um estalo e a porta abriu, né? Sem vento nem nada. Oxi. E nessa hora a Lívia deu um terceiro grito: fecha a porta, né? E aí eu levantei, fechei a porta, né? E dormi muito bem. A Lívia não dormiu nada o resto da noite. Acho que ela passou o resto da noite rezando, amedrontada, né? Tadinha. E na manhã seguinte ela veio falar comigo pra me dizer o que tinha acontecido, se eu lembrava. Eu não lembrava disso, mas eu lembrava do sonho que eu tive à noite. E no sonho, eu estava sentado à frente de uma mesa, como se fosse uma escrivaninha, como se fossem essas mesinhas de inscrição, de curso, alguma coisa. E à minha frente havia uma fila de borrados, né? Eu não conseguia ver nitidamente as pessoas. Eram pessoas borradas, como se elas fossem almas, como se elas fossem espectros. E elas estavam na minha frente e fazendo uma fila para eu tentar ajudar elas. E eu, então, no meu sonho, eu me virava para a primeira pessoa da fila
e eu tinha exatamente a mesma conversa que eu estava tendo acordado dessa espécie de transe. Dizendo que eu estava cansado, que eu estava doente, que eu não podia ajudar, né, que por favor que eles fossem embora. Mas a impressão minha é que não era um sonho, sabe? A impressão minha é que eu realmente vivia aquilo, sabe? Que houve uma fila. E é muito engraçado que a Lívia ter me encontrado sentado, né? E ela diz que era justamente a posição de como se eu estivesse sentado atendendo pessoas. Mas tinha algum contexto de que tipo de ajuda? Sim, ajuda espiritual. Ajuda espiritual. Como se eles estivessem pedindo ou implorando que eu prestasse algum tipo de ajuda espiritual. Bom, talvez tenha uma explicação isso, porque vocês já perceberam que eu sigo várias senhoras holísticas, né? Márcia Sensitiva, a Maria da regressão, e agora também a Maria da regressão. Maria da regressão. E agora, o nome dela é Maria mesmo, gente. Eu sou Maria mesmo. Tá no Instagram, já falei. E tem mais uma senhora que eu sigo, ela tem até canal no Telegram, também tem Instagram e tal, que a vidência dela, ela diz que é por um ET. Já apresentei pra Patsy, não tô mentindo. Que é um ET, e ele conta as futurologias, e ela só é um instrumento. Por que eu tô falando isso tanto? Porque quando começou a Covid, ela disse que o ET contou que estava tendo um processo seletivo na Terra para habitar um outro planeta. E pandemias são feitas para isso. São processos seletivos para levar pessoas para outros planetas. E não ria, é seríssimo. Não, eu não tô rindo, eu tô rindo de outra Inclusive, coisa. ela usa o emoji do ETzinho, eu acho muito legal isso. E o Etevaldo, né, o ET, disse que essas milhões de pessoas foram escolhidas. Gente, é seríssimo, não riam, ouvintes. Eu tô rindo de outra coisa. Enquanto você tá falando aí do Etevaldo, eu tô lendo piadas aqui na internet. Tenho certeza. Olha que absurdo, né? Nada nem prestando atenção. Você também, ouvinte, presta atenção, é sério. Não é brincadeira, não. O Etevaldo falou no começo que essa pandemia é uma pandemia por século, em que são escolhidas essas pessoas para habitarem novos planetas. Porque, segundo ele, a Terra não evolui mais. Parou aqui. Caramba. Não evolui mais. Isso aí eu concordo. A gente tá Que ferrado. coisa. O ET vem de um lugar evoluidíssimo, né? E com isso ele não tem o que fazer. E são escolhidos alguns ETs desses lugares evoluídos para vir aqui escolher essas pessoas, como a digníssima senhora que eu sigo, e contar para elas o que tá acontecendo no futuro, o porquê das coisas, né? E ela responde aí, por DM até, ela responde aí na sua vida o que o ET diz. E ele disse isso, tanto que as pessoas que tiveram Covid estavam sendo convocadas. As que morreram de Covid, as milhões de pessoas que morreram dessa doença horrível, dessa pandemia, foram para esse planeta, para ser povoado esse planeta e talvez evoluir lá, né? É uma esperança dele. E as que não morreram, ou seja, você teve Covid, as que não morreram, não foram aceitas no processo seletivo. Você foi reprovado. Ou seja, a gente está condenado aqui, fomos reprovados no processo seletivo. Talvez essa sua visão seja real mesmo, sejam pessoas que falaram, não me deixa ir pro planeta tanto. Não, na verdade, assim, tem muitas teorias de que realmente doente eu estaria fragilizado. Várias pessoas me mandaram mensagem, né, de que doente eu estaria fragilizado e por conta disso eu teria maior capacidade de ver essas pessoas, essas almas, né? Sim, o espiritismo diz isso, né? Que quanto menor está a nossa defesa, tanto física mesmo, né? De imunologia e tal, mais essas pessoas se encostam na gente para tentar pedir ou até conseguir alguma coisa que dê prazer para eles também, que dê ajuda para eles e tudo. Sim. Eu fico assim, é muito possível mesmo. Que seja. Eu acho que de repente esses seres eles podem se apresentar de diversas formas, né? O que ela fala que é um ET pode ser, por exemplo, o mentor espiritual de uma amiga minha que é um indígena. Sim, né? Sim. Então, de repente ela só enxerga ele dessa forma, ou ele só permite ser visto dessa forma. Ou ele diz ser, né? Também tem essa. Isso. Diz ser. Isso. Porque é a forma que ela vai acreditar. Pode ser. E de repente é uma questão de evolução mesmo, né? A gente não sabe o que tem do lado de lá. Agora, nessa doutrina eu fiquei ofendidíssima, porque eu não peguei Covid.
E eu não fui nem pré-selecionada. Nem cotada pra evoluir. Nem cotada pra seleção. Olha ali. Olha, eu tive Covid 2 vezes, passei mal, bem mal da segunda, ou seja, eu pelo menos cheguei ali nas provas Você orais. foi na fase final do processo seletivo ali. Você perdeu no cara e coroa. Vocês não deixaram nem se inscrever. Não, eu não tô nem Não, essa aqui não escreve essa nem aqui. cogitada pra evoluir. Caramba. Patsy, agora brilha, Patsy. Aconteceu com você. Vamos lá, vamos ver. O que aconteceu com você, meu bem? A minha é mais tranquila do que a da moça da limpeza. Graças a Deus. Da moça da né? limpeza. Mas essa, eu tava com uma amiga, né? Porque aí se tem mais de uma pessoa, você não tá doido. Uhum. Eu tava lá nesse meu local de trabalho, num dos prédios lá, e eu tava no segundo andar. Nesse dia com essa minha amiga. A gente tinha acabado de dar aula. E aí, como a gente gosta de ficar fofocando, eu falei, desliga tudo da tua sala e vem pra minha. E a gente fica trabalhando aqui, agitando as coisas, né? E jogando conversa fora. Aí, beleza, ela tava lá na sala comigo. E enquanto a gente ia fazendo as coisas, a gente pegou e ouviu alguém bater na porta da sala. 3 batidinhas rápidas, tá. Só que a porta da sala, ela é de madeira, mas ela tem um vidro muito grande. Então, se uma pessoa passa do outro lado, a pessoa ela é vista do quadril até a cabeça. E ainda sobra um pouco. Então, pra alguém passar escondido ali, a pessoa ia ter que ir se arrastando no chão e a gente ia ver a sombra passando embaixo. Mas aí a gente ouviu essas 3 batidas. A gente pegou, levantou, olhou, né, pra ver se era pra falar com uma de nós duas. E aí não tinha ninguém do outro lado. A gente pensou, o pessoal tá querendo sacanear a gente, olha só. Só porque só tem a gente aqui no segundo andar agora. E aí a gente ficou uns 5 minutos, mais ou menos, olhando pra porta. Aí, não passou ninguém e tal, a gente pensou, passaram, sacanearam a gente e foram embora. Só que a gente ficou ainda com um pouquinho de cagaço. Eu virei pra ela e falei assim, nega, fica tranquila, como aqui é perto da estrada, deve ter passado um caminhão e a gente não reparou. E aí, quando ele passou, deu aquela tremelicada que dava, né, às vezes. E aí a porta fez esse tudum, porque balançou. Aí ela, deve ter sido isso. E aí a gente continuou fazendo o que a gente tava fazendo. Aí quando a gente tinha voltado a fazer, a atualizar as coisas, passou acho que uns 5 minutos. Foi muito pouco tempo depois de eu ter falado. Acho que menos de 5. Aí eu falei, por isso que bateu rápido, a gente voltou. Quando a gente abaixou a cabeça e continuou, aí deram de novo 3 batidas. Só que dessa vez devagar. Se a primeira vez as batidas foram assim, tipo... A segunda foi... Porque aí não dava pra ser caminhão, né? Aí quando veio a segunda sequência de batidas, aí a gente já gelou, né? Aí a gente ficou parada, olhando assim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ai amiga, acho que já deu, né? Vamos descer? Aí a gente catou as coisas e desceu. E esse prédio, ele é um pouquinho mais complicado, porque depois que algumas coisas aconteceram comigo nesse prédio, que esse negócio de baterem na porta, não foi a primeira vez que isso tinha acontecido comigo, já tinha acontecido comigo antes, numa outra sala, no final do segundo andar, a última sala do segundo andar, e foi o mesmo esquema. Era meio da tarde, eu tinha liberado já a minha turma há uns 20 minutos, e era um intervalo entre turmas que a escola ficava vazia. Aí eu tô lá atualizando as coisas e alguém bateu na porta também. Aí eu tava assinando as coisas e eu ouvi uma batida na porta. Só que como eu tinha liberado a turma há 20 minutos, eu pensei, deve ser algum dos responsáveis que quer tirar uma dúvida. E eu com a cabeça abaixada virei e falei assim, pode entrar. E levantei a cabeça pra falar com quem tinha chamado. E não tinha ninguém, nem do lado de fora. Aí quando eu vi que não tinha ninguém, eu falei assim, não pode entrar não, fica aí fora. Não entra. Aí catei minhas coisas, desliguei tudo e saí. E alguns alunos, porque aconteceu esses negocinhos, aí a gente foi conversar com o pessoal que trabalhava lá. Aí o pessoal que trabalhava lá foi contando, já aconteceu assim, assim, assim comigo, já aconteceu assim, assim, assado comigo. Todo mundo já tinha passado algum perrengue ali. Inclusive, separei 2 histórias que vai sair nessa série esse mês, que se passaram nesse lugar que eu já trabalhei. Gente, esse lugar, Paty, desculpa, esse lugar, ele tem que ser marcado ali no Google, na hora que o pessoal cadastra ali, marca e fala, lugar assombrado. Na hora que você põe no Waze, você vai pôr o endereço, vai estar lugar assombrado. Ainda fala a vozinha do Waze. Lugar assombrado, à direita. Ai. Me deixe sair. Vire à direita para a casa assombrada. E o pior de tudo é que esse lugar, ele era uma casa. Ele era um prédio que tinha, 2, 3 apartamentos por andar. E ele foi comprado e transformado numa escola.
Mas voltando à situação da fofoquinha escondidinha com os funcionários. A gente foi pra um cantinho, aí juntou umas 3 ou 4 pessoas, a gente tá falando, não, porque aconteceu isso quase agora comigo, não sei o que. Aí o pessoal, pô, já aconteceu assim, assado, né? Aí teve um grupo, acho que umas 3 alunas que passaram perto da gente, aí uma delas ouviu o rebote da conversa. Aí a menina tranquilamente virou e falou assim, vocês estão falando do velho? Ah, meu Deus, Eita. que velho. Aí a gente, que velho? Aí ela, o velho que fica aqui. Aí eu, que velho que fica aqui, meu amor, que aqui a gente só tava falando de porta de batida, não sabe, a gente não tinha endereçado as coisas, a pessoa que fazia. Ela, não, tem um velho aqui nesse prédio. Ele deve ter morrido aqui, porque ele fica o tempo todo andando. Quando a gente tá tendo aula, lembra que eu falei que a porta era de vidro? Ela, quando a gente tá tendo aula, ele fica passando pelo corredor. Ele vai e ele volta a aula inteira. Aí ele vai lá pro final, vai lá pro final do corredor lá atrás, que era a sala que eu dava aula. Que bateram. Caramba. Aí eu, legal, arrasou, muito bom. Aí depois ela foi falando que essa menina especificamente, ela era espírita, um negócio desse. Então ela meio que abria os canais dela pra ver as coisas. E aí ela falava, e ele passava lá direto, e ela falava, eu sabia que ele não era um responsável, alguém que tava andando aqui na escola, porque ele é a única pessoa que passa aqui dentro sem camisa. E é proibido entrar sem camisa. Ele aqui. não era ninguém que trabalhava lá antes de morrer. Meu Deus. Não, na verdade, teve depois a gente foi fuçar, né? Aí a gente soube de uma história de que aquele prédio, acho que ele foi posto à venda porque um cara se matou. Lá no apartamento, que agora ficava a última sala. Aí é tenso, né? Isso me fez lembrar, nem ia contar aqui que eu não lembrei. Mas no último apartamento que eu morei, porque eu também já rodei 4 cantos aí de apartamentos. No último apartamento que eu morei, quando eu entrei, o zelador do apartamento, que era uma terceirizada, né? Eles contratavam uma terceirizada ali pra ter um zelador. Ele, seu Zezinho, beijo, seu Zezinho. Dá uma de Leila Lopes aqui. Beijo, Leila Lopes. Seu Zezinho, durante 3 meses, me ajudou na mudança, me ajudou com as coisas, com as plantinhas que eu coloquei pra lá. Muito simpático, seu Zezinho. Aliás, lembro dele, o momento mais importante foi que eu vi os vidros muito limpos ali do prédio e eu perguntei pra ele como é que ele deixava o vidro tão limpo, porque eu só deixo encebado. Como é que fica tão cristalino? Ele falou, água e sabão. E aí isso pra mim, isso me marcou porque eu tava naquela fase de comprar 15 marcas diferentes de limpa-vidros especiais, blá, blá, blá. Ah, terrível. E me marcou porque ele falou isso. Mas seu Zezinho um belo dia não apareceu. Aí, Dona Ivete, né? Dona Ivete, conhecida aqui já do podcast dos ouvintes, era minha síndica, que era terrível, viu tanto? Terrível. Dona Sim. Ivete falou assim, ai menina, me mandou lá o interfone falando, seu Zezinho, imagina, saiu daqui do trabalho, infartou no ônibus e morreu. Ai, vou ter que arrumar outro agora, né? Isso foi assim, a Dona Ivete. Vou ter que arrumar outro. Liguei pra empresa, lá vai vir outro só daqui a 2 dias, né? Ah, que triste, fiquei triste. Mal conhecia seu Zezinho, mas já considerava aí a água e sabão, a lição de vida que ele me deu. Só que ele ficava sempre limpando o corredor do apartamento, assobiando, limpando o corredor, assobiando ali e tal. E eu, na minha sala, ouvia, né? Na hora do almoço, mais ou menos. 2 dias depois, ouviu, assobiu. Falei, Nossa. aí eu falei, seu Zezinho ressuscitou. É mentira, Dona Ivete, aí ó, já zicou o moço, seu Zezinho. Olhei no olho mágico e não dá pra ver nada. Ninguém vê nada no olho mágico, não dá pra ver nada no olho mágico. Porque não era o seu Zezinho que limpava. É, aí eu falei, vou abrir a porta, abri a porta e era o moço novo. O moço novo assobiava a mesma música que seu Zezinho. Ah, meu Deus. Nossa! Caramba, bicho, que coincidência. Mesma música que seu Zezinho. Moço novo, Roberto, vou dar o nome aqui fictício, pra não expor a pessoa, que também foi muito bom comigo na mudança. Ali, beijo, Roberto, tá vivo? Tá vivo. Ah, não sei, tava há um ano atrás. E eu cumprimentei, prazer, você é um moço novo e tal. Ele, eu sou, esse aqui, que bom, né? Fica à vontade aí, trabalhando. É, triste o seu Zezinho, triste e tal. Aí eu brinquei, falei, nossa, você tava assobiando aí a mesma musiquinha que ele assobia, né? Aí ele falou, não sabia. E aí, o que ele fez? Nos próximos 2 anos, ele continuou com aquela musiquinha.
Putz, mas ele tinha algum parentesco com o seu fulaninho lá? Nenhum. Era uma empresa terceirizada daquelas que contrata alguém e manda pros prédios, sabe? Nenhum, ele nem conhecia os seus... Foi só, de fato, uma enorme coincidência. Enorme coincidência. Foi assustador, assim. Caramba. E que você ficava achando, ô gente, será que agora é o Beto ou é o seu Zezinho? Mas, Paty, se você sabe que eu nunca vejo nada acontece comigo. Quando acontece, eu tava na esperança, é o espírito do seu Zezinho, eu vou ver um espírito, eu abro o de cara com o Roberto. Caramba. Que conste aqui que a pessoa que falou que nada aconteceu com ela foi a que fez a regressão chorando. Exatamente. Com a mulher contando as coisas pra ela. A pessoa é que tanto, você não sabe, mas cafeína já passou perrengue com uma entidade no banheiro. Mas nada acontece com ela. Ah, mas olha, ouvintes, agora é uma história que eu quero encerrar aqui, que já que nada acontece comigo, a mais importante que todas, que eu nunca contei. Inédita! Nunca contei em podcast nenhum em 11 anos nessa indústria vital. Prestem atenção. Era 1999. Eu estava voltando do colégio com a minha mochila pesadíssima, voltava a pé. E na cidade que eu morava, tinha muita cigana. Essas ciganas ficaram no meio da rua para alemão. E eu tava lá com guia É que eu ouvi você falar essas ciganas que ficam no meio da rua para alemão. Para alemão, né? Pra ensinar alemão. Eu tô rindo aqui, mas o microfone tá mutado. Mas eu tô para ensinar alemão. Né? Elas mesmas. Eu estava ali com livros e comprei uma revistinha, porque naquela época a gente usava bancas de jornal, não sei se vocês conhecem, mas é um artigo de museu. E eu comprei uma revistinha que na época existia, era muito famosa, chamava Guia Vestibulares, 1999. Eu estava na época do vestibular, tinha 16 anos. E estava muito indecisa, porque tem o que a família quer, o que você quer, o que você não gosta, e bababá. E comprei esse guia, estava andando, aí uma cigana me parou, igual a música. Uma cigana me parou. E a gente passava reto, né? Não quero. Aí a cigana me parou e falou assim, filha, eu tenho muito que te ler o futuro. Aí eu fiquei sem graça ali, com medo um pouco do alemão. Assim. E ela pegou a minha mão e começou a mexer ali na minha mão e tal. E eu com as sacolas, não sei o que. E ela falou assim, você só vai ter algum sucesso na vida depois dos 35 anos. Caraca. Aí eu falei, bom, eu não preciso nem prestar vestibular, né? Também sei errado. Você precisa fazer comunicação. Eu, queria fazer comunicação mesmo, mas tem que fazer direito e tal. E vai surgir um negócio chamado podcast. Sim. Eu falei, o quê? Pode o quê? Jota Quest? Não gosto. Não, podcast vai surgir ainda, tipo rádio. Você vai trabalhar com isso, vai ficar milionária, vai ter milhões de ouvintes. Eles vão bancar a sua vida. E eu falei, sério? Mas como eu faço isso, senhora? E ela falou, me dê R$5. Eu falei, não tenho. E ela falou, então está amaldiçoada. Nunca ganharás dinheiro com podcast. Essa é a minha história de terror. Por favor, aplausos, obrigada. Essa é a minha maior história de terror com podcast. Beijo, ouvintes, apoiadores aí que estão aqui. Peço desculpa por esse clima totalmente desnecessário, mas por R$5, você vê que por R$5 eu não fiquei milionária tendo muito sucesso aí com podcast, mas você pode ajudar com R$5 também, apoiando a gente. Galera, vamos provar que a cigana tava errada. contato@papodelas.com, nossa chave Pix, padrim.com/papodelas. Exatamente. 1000 tretarão à sua esquerda, 10.000 cairão na porrada à sua direita, mas tu não serás atingido, pois és de boas. E
aqui que nós terminamos esse Papo Delas 51. Agora sim eu te pergunto, ouvinte, foi uma boa ideia? Eu 2 vezes a mesma piada, eu estou o máximo hoje. Bagulhos Sinistros 2, já uma tradição. Temos tradição de Natal, agora tradições de Halloween, de Dia do Saci, de coisas estranhas de mulheres videntes que veem coisas. Belas tradições aqui. E num ano totalmente especial em que recebemos aqui um especialista no assunto. Eu, modéstia à parte aqui, eu considero a Patsy, nossa integrante, uma especialista. Porém, uma especialista de fora é sempre muito mais agregador, né? Então, eu quero agradecer demais. Tanto, por favor, aonde a gente te encontra, onde você se esconde, onde você não quer que as pessoas te encontrem. Por favor, fale de você, onde os nossos ouvintes vão lá te encher o saco e contar histórias e dar curtir e falar, para, que mentira, vai lá. Vocês podem me encontrar em tudo que é canto com o Tanto Tupiaçu, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram. No Google. No Google também, ué. Vão aparecer vários resultados, nem que sempre favoráveis, mas vão aparecer. Olha, eu queria agradecer muito a vocês. Obrigado pela generosidade. Desculpa ali no início aqui, como é que chama aquilo? Quando é a filmagem No esquenta. No esquenta, pode ser. No esquenta, ali me amarrei um pouquinho aqui com os programas todos, mas muito obrigado. Foi um prazer participar com vocês, contar essas histórias. E vocês são 2 figuras fantásticas, me fizeram rir muito. Obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer, é uma honra, né, Patsy? É uma honra. Sim. Quero agradecer a Patsy que fez o contato aí, esse contato tão especial aí. É uma honra te receber aqui. Tudo de bom, sucesso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado. Feliz Halloween. Aproveite esse planeta porque você não vai sair tão cedo dele. Pois é, não passei no processo seletivo. Foi reprovado, sacanagem. Patsy, obrigada, meu bem. Meu bem, eu que agradeço. Conseguimos, rapaz. Conseguimos, o ano está acabando. Ouvintes, esse foi o Papo Delas, número 51. Bagulhos Sinistros, agora é com vocês. Comentários, bilhetinhos. E até o próximo. Tchau, tchau. É aqui que nós agradecemos os padrinhos do mês de setembro de 2021, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar e continuar sonhando, com aquela vida de riqueza, vida de madame, viajando, fazendo vlog pelo mundo. Os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com qualquer quantia em setembro de 2021 foram Olavo de Souza, Edinaldo da Mata. Inclusive, toda vez que eu vou ler Edinaldo da Mata, eu tenho que me segurar pra não falar Edinaldo Pereira, que é um @ de humor do Twitter. Ou Vanessa da Mata. Não, mas é porque começa com Edinaldo, aí o Pereira já vem na ponta da língua assim, eu tenho que engolir o Beijo, Ed. O Marcos Colossi. O Pensador Louco. O Rafael de Souza. O Marcão. Marco Antônio Júnior. O Sidney Júnior. Beijo, Sid. Os Júniors vieram quase todos juntos na reta aqui, ó. Tem que alternar um pouco agora. A banda brigou, hein? Ih? Olha só. Polêmica. Denúncia. Bagulhos Sinistros. Guilherme Balduino. Samuel Sobrinho. Priscila Matos. A linda Pri, beijo Pri. O Jefferson Carlos. Temos aqui o que não veio na sequência, hein? Será que foi ele que brigou com a banda? Josair Júnior. Jojair Júnior, eu sempre tenho problema na locução de Jojair Júnior, viu, Jojair? Eu falo Jojair Júnior. Meu Deus. Fabrício Guzon. Diego Arvim. Elisnei Menezes. E a nossa Madonna, Sandra Enomo. Sandra, beijo, Sandra. E não é só isso. Também temos o aplicativo Verdinho, o PicPay. Você encontra lá, @Papo Delas. Sim, muito fácil. E quem ajudou a gente com qualquer quantia lá no PicPay em setembro de 2021 foi Julian Catino. A nossa Madonna,
Sandra Enumo. Brilhando nos apoiadores, Mairão, que brilhou nos comentários, passou por todos os possíveis ambientes de comentários. A Sandra tá querendo virar a Mairão dos apoiadores. Alessandra Souza, beijo, Ale. Agora vai virar a sequência de pessoas com letras duplicadas. Alessandra Souza tem 2 S's, agora com 2 N's, Giovana Ramalho. E com 2 M's, Pietro Mamocho. Também temos o nosso querido Gasparzinho, Lucas Gaspar. Olha só. Temos também quem agora? Poxa, temos a twitch.tv/Papo Delas Podcast, mas cafeína, você recebe dinheiro por lá? Também, sabia? Tanto na live quanto em qualquer momento pelo PayPal. Temos ali um botãozinho Tips, que chama esse negócio que eles falam lá, os americanos, que é uma gorjetinha, um apoio pela Twitch. E quem deu essa gorjetinha, esse apoio pela Twitch em setembro de 2021 foi Juliana Giovanni. E o nosso querido Samu. Samuel, sobrinho. Samu, que na live, durante a live, falou: recebeu aí! Recebemos! Recebemos, muito obrigada, Samu! E não é só isso. Você que tá parecendo o Polishop. Caso vocês queiram contribuir, ajudar, né, com qualquer quantia, a qualquer hora, nós também temos o quê? O Pix. E o nosso Pix é o nosso e-mail, contato@papodelas.com. E quem manda o Pix pra gente nesse mês, querida? Ele, JP, João Paulo Gomes. Temos também Henrique Sérgio. Adoro nomes compostos inusitados. Henrique Sérgio. Eurípides Souza. E novidade aqui, rufem os tambores, galera, temos uma nova banda se formando. Caio Sérgio. É verdade, a família Sérgio em peso, ajudando a gente no Pix. Quem apareceu no Pix também foi Gabi Vieira, que até deu uma inscrição ali na Twitch de presente e falou: vou te mandar pelo Pix. Olha que bacana. Beijo, Gabi. Por último, mas não menos importante, pois brilhou no comentando os comentários, Maira Santos. Luz na passarela, que lá vem ela. E fica aqui o nosso agradecimento a todinhos vocês que apoiaram com qualquer quantia e aos que preferiram não terem os seus nomes divulgados. Meus docinhos de coco, meu cheesecake de goiabada, vocês estão sendo muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e quem sabe alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratisus. Defenda o SUS, galera. Beijo. Foto com plaquinha. Beijo, Elcio. Você ouviu Papo Delas Podcast. Sobrenatural.